Nosso tema aqui hoje é uma derivação da alfabetização, especificamente a alfabetização de dados, e a nossa programação aqui, gente, vai ser uma programação relativamente curta. Nós optamos por estar entre um feriado e o final de semana por uma programação bastante objetiva de 1h30, e nós temos aqui pessoas que vão falar sobre diversos aspectos da alfabetização, e a gente então vai ter aqui uma agenda enxuta, mas bastante profunda sobre o tema, porque nós teremos aí profissionais, alguns dos profissionais que mais têm atuado sobre a alfabetização de dados no Brasil, e cada um deles falando sobre um aspecto diferente da alfabetização de dados, mas eu garanto para vocês, eu conheço pessoalmente cada um deles, e todos têm um traço em comum, um brilho nos olhos quando o assunto é alfabetização de dados, pessoal. Então esperem aí um evento muito legal mesmo, tá? Começa comigo falando aqui, então os primeiros minutos eu vou estar falando um pouco sobre a nossa experiência aqui, enquanto ajudar empresas com alfabetização de dados e alguns números, inclusive vou conceituar rapidamente a alfabetização de dados e trazer alguns números que nós temos aí coletado ao longo da nossa trajetória. Depois nós vamos ter este bloco aqui da indústria de Data Analytics e alfabetização de dados. Então aí nós vamos ter o César, o Townsend e a Jaqueline falando um pouco sobre como a indústria vê isso e também como a universidade vê isso. E a seguir nós vamos passar aí para 3 profissionais que já tiveram a experiência de encaminhar programas ou iniciativas de alfabetização de dados em suas organizações, e elas vão trazer um pouco da experiência delas para a gente ver como é que isso tem evoluído na prática dentro das empresas. E no final, nós vamos ter aqui um espacinho curto de discussões e fechamento, então eu peço que vocês guardem qualquer questionamento, a gente não vai ter tempo entre as conversas aqui, mas no final a gente está disposto a ouvir as perguntas e as colocações de todo mundo que quiser contribuir, tá bom? Eu vou começar aqui durante alguns minutos trazendo alguns conceitos, né? E o primeiro dele talvez seja o de alfabetização mesmo, né? Quando a gente está falando de alfabetização, do que a gente está falando, gente? Nós estamos falando que nós temos aí um código conhecido por todos nós, que é o alfabeto, que a gente aprendeu lá na tenra infância, né? A usar esse alfabeto para ler, compreender, escrever textos e até operar números, né? Então a gente consegue, tendo esse código em comum aí, conseguir se comunicar através da nossa língua, né? E quando a gente está falando de alfabetização de dados, ou do inglês data literacy, do que nós estamos falando mesmo, pessoal? Nós estamos falando de usar um outro código, que é o código dos dados, dos bits, dos bytes, dos dados virando informação e conhecimento, que nos permite ter um outro tipo de diálogo, e a gente precisa desenvolver outras capacidades que, mesmo em grandes profissionais, muitas vezes não foi desenvolvida, a habilidade de ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados. E eu não estou falando aqui de profissionais de dados, eu estou falando de profissionais de todas as áreas de negócio das empresas. E por que esse tema ele é tão importante para as empresas hoje em dia, né, quando a gente está falando de alfabetização de dados? Eu gosto muito dessa pesquisa aqui, que vem da Click, talvez o César cite alguma coisa dela, né, César? Fica à vontade também. Então, quando a gente está falando da Click, ela fez essa pesquisa aqui no mundo todo, com empresas do mundo todo, onde ela entrevistou aí 1.200 executivos, em torno de 6.000 funcionários, e para mim a coisa mais importante que sai dessa pesquisa é o seguinte: nas empresas, os executivos hoje, quase que a totalidade deles, aqui aparece 89% nessa pesquisa, entendem que gostariam que as suas equipes tomassem decisões baseadas em dados e conseguissem explicar por que aquelas decisões foram tomadas em dados. Mas quando vai e se pergunta para as equipes se elas estão confortáveis em usar os dados, apenas 11% delas se declara confortável em usar os dados. Então, a gente tem um abismo entre a expectativa das empresas e o que as equipes se sentem capazes de fazer hoje. E quando a gente fala disso, é um número aí que ele é mundial, mas nós podemos trazer aqui um recorte do Brasil, gente. Nós temos feito um trabalho onde a gente tem um diagnóstico hoje que ele é aberto para que qualquer pessoa possa, pela internet, acessar
esse diagnóstico, fazer este diagnóstico e ter um retorno, então a gente consegue coletar alguns dados deles, tá? A pessoa, quando faz esse diagnóstico, logo no final ela tem um e-mail com retorno sobre as habilidades dela de ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados. Nós já temos mais de 1.000 respostas, então nos dá uma certa visibilidade, né? Embora não tenha aqui um cuidado mais profundo, vamos dizer assim, acadêmico, né? Mas a gente tem um bom nível de respostas aí sobre o que está acontecendo. Então, quem que já respondeu esse nosso diagnóstico, pessoal? Quando a gente divide pelos grupos, em torno de 35% são usuários, eles se declaram usuários das áreas de negócio, não são profissionais de dados. Em torno de 33% são técnicos de TI ou de Data Analytics. E depois nós temos aqui líderes, outras pessoas da academia, por exemplo, né? E eu quero fazer um recorte para vocês apenas do usuário, aquela pessoa que não é um profissional de dados, mas que precisa usar dados no seu dia a dia. Quando a gente pergunta para as pessoas qual o seu nível de conhecimento em Data Analytics, de 1 a 5, onde 1 significa iniciante, 5 altamente conhecedor, lembrando que não são profissionais de dados, né? Quem que a gente tem aqui nos níveis 4 e 5, que, vamos dizer assim, se sentem conhecedores, né? Nem o altamente conhecedor seria o 5, né? O 4 seria algo antes do altamente conhecedor. Se nós juntarmos esses dois estratos aqui, 11 mais 1%, nós temos em torno de 13% dos usuários das áreas de negócio se consideram confortáveis em usar dados. E quando a gente compara esse número aqui dos respondentes do nosso questionário com o mundo, a gente não está muito diferente, né? Mas se a gente fizer um outro recorte, gente, por exemplo, quando a gente pega daqueles respondentes, só aqueles ligados a bancos, a gente tem um número bem acima dos 11%, o que faz com que dê aquela curiosidade. E quando a gente tira os bancos do circuito aqui, a gente cai, por coincidência, exatamente para os mesmos 11% que a gente tem no mundo. E por que o banco tem aquele número, né? Porque todo mundo num banco domina, um número maior domina dados. Na verdade, o que a gente tem dentro dos bancos é um grupo maior de pessoas que dominam os dados da área de riscos, de algumas áreas específicas que são muito características de bancos, né? Indo um pouquinho mais a fundo nos nossos números, quando a gente divide isso nos pilares de ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados, a gente vê que em ler a gente tem um bom, né? Estou falando aqui do recorte inteiro dos usuários, a gente tem um bom nível de ler aqui, eles acertam 68% dos pontos possíveis quando a gente está analisando os aspectos de ler. Mas quando chega em trabalhar e comunicar, isso cai, e quando chega no analisar, cai bastante, né? E gerando aí um score mediano de 51. Só que isso aqui, gente, quando a gente está falando disso aqui, se vocês olharem esse score aqui, ele está sendo puxado por alguns profissionais. Imaginem que cada pontinho aqui é uma cabeça das pessoas que responderam, tá? A gente está puxando, tem muita gente puxando isso para cima, aqui para a direita. Então, azul escuro, conhece bastante, tem um bom nível de acerto. Azul claro, mais ou menos. Amarelo, está bem no meio. Laranja, pessoal que teve muita dificuldade. Vermelho, mais dificuldade ainda. Quando a gente divide esses grupos aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, ó, que entre o vermelho e o laranja, que é aqueles que dominam bem pouco, nós chegamos a ter 30% das pessoas. São essas aqui, talvez, a nossa maior preocupação, não esses aqui. A gente precisa fazer com que esse grupo que conheça pouco consiga se aproximar daqueles que conheçam muito, para que a gente tenha uma comunicação dentro das empresas. E quando a gente faz esse recorte aqui, gente, só daquele grupo ali, ó, o 1 e o 2, ó, dos níveis mais baixos, a gente tem aqui números, infelizmente, muito baixos, pessoal. E muitas vezes porque ninguém parou para levar para essas pessoas alguns conhecimentos básicos que elas precisariam ter para poder falar a língua dos dados com os profissionais dessas empresas. Com isso aqui, gente, eu chego ao fim aqui dos números que eu queria trazer, e só para dar vamos dizer assim, aquecer essa discussão, né? E eu já posso passar aí ao meu amigo, então, César Ripari, que é uma dessas pessoas que brilham os olhos, e o César, inclusive, de todas as pessoas que eu conheço, talvez tenha sido a primeira que eu ouvi no Brasil falando sobre alfabetização de dados,
e aprendi muito com ele. Então, César, é um prazer para mim estar passando a palavra para você aqui. Fique à vontade para continuar, meu amigo. Eu que agradeço, Portela. Obrigado pelo convite. A tua ideia de fazer esse evento, aproveitando o Dia Mundial da Alfabetização, e incluir a alfabetização de dados, com tanta gente boa aí e uma audiência grande, foi bem legal. Então, acho que o brilho dos olhos aqui é geral, né? Todo mundo, quando começa a falar desse assunto, é um tema que é muito importante para mim, eu gosto muito desse tema, e eu sei que você também é um cara que está lá levantando a bandeira, né? Então, vamos em frente aqui, eu vou ver se eu compartilho a minha tela, e aí a gente já começa aqui do meu lado também, vamos ver como é que as coisas desenrolam. Me avisa, Portela, quando você tiver ok aí com a minha... Já estou vendo, César. Tá tudo certo aí? Podemos seguir, então? Pode seguir. Maravilha. Bom, vou rapidinho, porque eu sei que o tempo aqui ele é um tempo curto, só apresentando a Clique, né? Para quem não conhece, a Clique é uma empresa de origem sueca, esse ano fazendo 30 anos, inclusive nesse mês de setembro, completando 30 anos de vida. A gente aí, ao redor do mundo, mais de 40 mil clientes, 1.850 parceiros, incluindo aí a IMAPS, a gente tem 3.600 colaboradores, estamos como líderes no quadrante mágico do Gartner em três temas importantes, incluindo a parte de qualidade de dados e a parte de BI. Mas o que eu gosto de salientar aqui é que a Clique tem na visão dela tornar o mundo literado em dados. Então, aqui é um ponto que é extremamente importante quando a gente está falando de alfabetização de dados, porque está no DNA da Clique tornar o mundo alfabetizado em dados, né? E eu sempre começo as minhas conversas, as minhas apresentações com essa frase do Deming, que eu acho que ela é fantástica, e ele diz que sem dados a gente é apenas uma pessoa com uma opinião. Mas para quem que é a alfabetização de dados, né? Quem que seria o objetivo? Quem que a gente teria que buscar? Portela colocou alguns números que estão bastante interessantes, e quando a gente olha por aí, a gente começa a perceber que falta alfabetização de dados em tudo que é lugar. Você pega um trecho de jornal, a gente começa a ver que a forma como os dados são apresentados para nós, seja na TV, nas revistas, nos portais de internet, às vezes são muito confusas e às vezes estão completamente erradas, né? Então você pega aí, de repente, isso aqui está indo para a TV na época do Covid, quanta gente que não recebeu, a gente estava em casa e vendo telejornais e tal, e você recebe uma pizza aí que dá mais de 100%, e aí você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, a alfabetização de dados, ela é para todo mundo. Principalmente agora, né, a gente sabe que os dados, eles não nascem, né? Eles são feitos. E a quantidade de dados no mundo, ela cresce de forma exponencial. A gente vai chegar a 180 zeta aí, de acordo com o IDC, em 2025, e isso é um número que assusta e, ao mesmo tempo, que faz com que a gente reflita a melhor forma de a gente tirar a informação que a gente precisa nesse emaranhado de dados. A Clique começou lá atrás com essa questão da alfabetização de dados, porque ela chegou e percebeu que não adiantava investir bilhões em solução se aquela pessoa que está apertando o botão, se aquela pessoa que vai tomar uma decisão, ela não se sente confortável com isso. Então, a Clique fez uma primeira pesquisa, que são esses slides que eu estou colocando aí, é de uma pesquisa de 2018, e essa aqui que está aparecendo agora, e eu acredito que o Portela tenha utilizado como base, e eu convido vocês depois para conhecer um pouco mais dessa pesquisa, quem quiser, faça o contato comigo. Essa pesquisa está muito interessante, porque ela traz números muito interessantes a respeito da evolução, né? Alguns números que o Portela até já trouxe, e eu vou trazer aqui para vocês que são importantes. Primeiro, né, a alfabetização de dados, de acordo com a maioria dos executivos, ela é e será tão importante quanto saber usar o computador. Então, a gente precisa que as nossas equipes estejam capacitadas para fazer isso. Um outro número, que também assusta um pouco, é até uma questão de credibilidade, é porque a gente tem quase metade dos executivos que ainda usam muito da intuição para tomar uma decisão. Então, isso também é uma barreira, porque a gente não quer que eles deixem de usar a intuição, mas que também utilizem os dados, porque a resposta está toda ali. Aqui, o Portela já mencionou, né? Quase 9 entre cada 10 executivos espera que as suas equipes
expliquem como chegou a um resultado, expliquem como chegou a uma decisão, e, por fim, esse desconforto da maioria das pessoas em conseguir ler, trabalhar, analisar e se comunicar com os dados. A gente tem um número bastante baixo, e a gente tem um campo enorme para crescer. E aí a gente vê que, do lado corporativo, como o Portela colocou nesse início, né, a gente olhando pelo lado da Click, a gente percebe como é que a alfabetização de dados impacta a carreira. Ou seja, nessa mesma pesquisa, a gente percebe que a grande maioria, quase todas as pessoas, elas concordam que usar os dados da forma correta ajuda a fazer melhor o trabalho. Outras 82% dessa pesquisa também, eles acreditam, né, que ter um maior conhecimento de trabalhar com os dados daria mais credibilidade para aquilo que eles fazem. E outros 78% estariam dispostos a investir tempo, energia para aprender, se tivesse essa oportunidade. Olha que coisa fantástica, né? As pessoas estão dispostas a aprender. Então, é aqui que a gente tem que entrar. Isso aqui é uma frase do Bernard Marr, ele é um colunista da Forbes. Então, ele está resumindo aqui que quanto mais essas pessoas estiverem capacitadas para lidar com os dados, mais vão ser capazes para contribuir para as funções que elas têm e o futuro das organizações. E aí, a Click, ela criou alguns princípios para a alfabetização de dados, e a minha ideia não é entrar em detalhe em cada um deles, mas a gente tem que olhar para esses princípios. Primeiro, a gente conseguir verificar e envolver, questionar, despertar curiosidade nas pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais questionar os dados, fazer pensamento crítico, poder colaborar entre eles. A gente também olhar para as equipes como um todo, né? Verificar que desde os níveis mais altos, desde os níveis mais de diretivos das empresas, até os níveis mais baixos, todo mundo tem que estar envolvido. Um terceiro ponto é saber aquilo que você quer resolver. Não é simplesmente ter um programa de alfabetização de dados porque você tem, mas você usar isso como uma ferramenta para resolver os problemas. Outro ponto é você fazer com que as equipes trabalhem juntas. Então, esse princípio é muito importante porque, muitas vezes, aquele conhecimento de uma outra área pode ser muito importante para a sua área, né? Depois, a gente também tem que olhar e combinar pessoas, tecnologia, processos, que é uma conta que normalmente ela aparece, mas não necessariamente a gente tem que usar aquela tecnologia que é da moda, aquela tecnologia que ela é mais fácil, mas aquela que vai resolver o problema. Depois, a gente conseguir fazer com que as pessoas, através daquilo que elas treinaram, do que elas participaram de treinamento, elas coloquem em prática. E elas vejam que não só o treinamento que elas fizeram, mas que aquilo está sendo de uma boa serventia para a vida delas. E, principalmente, depois, avaliar esse impacto. Mas não é só de princípios, né? Que a gente tem alguns desafios aí que a gente percebe do lado corporativo e que são bastante interessantes para a gente começar a pensar. Primeiro desafio que a gente tem, e esse acho que é o mais comum nas empresas, é a resistência da própria força de trabalho. Muitas vezes as coisas vêm sendo feitas da mesma maneira e quando você parte para fazer alguma mudança, isso gera algum desconforto. E a gente precisa começar a quebrar esse desconforto. Uma das formas de você quebrar é você ter um champion e alguém que tenha força para sentar na mesa lá da chefia e defender o uso de dados como base para você tomar uma decisão. Então, normalmente um CDO, muitas vezes um CIO, mesmo o CAO, que seria o Chief Analytics Officer, para fazer essa função. A falta de governança também é um desafio grande, porque às vezes as pessoas não têm acesso aos dados que precisam para tomar a decisão, ou se tem o acesso, não está muito fácil de ela conseguir chegar nesse dado. Então, ela ter o dado correto e ter o nível de acesso correto também ajuda bastante. Um outro ponto são os silos, né? Entre esses 5 maiores desafios, os silos das organizações, onde às vezes você tem equipes de BI, equipes de TI, trabalhando espaçadas e que não conseguem trocar conhecimento. E o último ponto é uma insegurança mesmo, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas a lidar com os dados sempre da mesma maneira, e aí, nessa primeira pesquisa da Click, ela identificou que os jovens, principalmente, embora tenham o celular desde que nasceram na mão, não conseguem
tomar uma decisão baseada em dados. Enfim, para esse último ponto, a Clique tem um programa acadêmico. Então, para quem não conhece, eu convido vocês a conhecerem. A gente tem mais de 80 universidades aqui no Brasil que já participam desse programa. Para aplicar, tem um QR Code aí, ou quem quiser falar comigo, pega o meu contato, eu sou um dos embaixadores do programa acadêmico aqui na América Latina, então eu posso apresentar o programa com mais detalhes, mas a Clique, eu fiz questão de colocar isso aqui, porque em função do Dia Mundial da Alfabetização, nada melhor do que a gente ter um programa acadêmico para ajudar as pessoas e aqueles que têm interesse em aprender mais a respeito desse tema. Enfim, aqui tem as trilhas que a gente oferece nesse programa, e para não fugir muito do meu tempo, esse aqui também é o site do Data Literacy Project, que aqui, eu acho que foi onde tudo começou, né? A Clique com outras empresas, e ela começou a divulgar informações sobre a alfabetização de dados através desse site, com treinamentos, com assessment e com uma série de artigos que ajudam a fomentar um programa de alfabetização de dados nas empresas. Portela, eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo, espero que você não brigue comigo, espero não ter passado muito, mas era a minha mensagem aqui nesses 10 minutos iniciais para dar uma geral de como a Clique olha para esse tema e como que a gente consegue ajudar as empresas a fomentarem o uso de dados aí dentro das organizações. Meu querido César, obrigado, e vou te dizer o seguinte, tu tinha que liberar às 14h25 e agora são exatamente 14h25, fantástico. Opa, então... fantástico, meu amigo. Missão Obrigado, cumprida. César. Mas eu estou por aqui. Para vocês é isso, pessoal. A gente vai trazer bastante conteúdo em pouco tempo, tá? E depois a gente pode ampliar aí, ficam os contatos também para vocês contatarem direto as pessoas. Então eu aproveito agora. Obrigado, César. Valeu. Valeu. Aproveito agora para chamar o Christian Townsend. O Christian, diferente do César, que é talvez a pessoa que eu conheço há mais tempo aqui, é um dos que eu conheço há menos tempo, né? Mas é um desses amigos que a vida me trouxe também por gostar tanto desse tema. Quando a gente trabalhando com a Google lá, eu quis saber quem era a pessoa que mais falava sobre esse tema dentro da Google, e todo mundo disse, é o Townsend, ele é apaixonado por isso. Então, Townsend, seja bem-vindo aí para falar sobre esse tema para nós aí. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado, Henrique, obrigado. De verdade, está sendo super legal participar aqui, e eu queria fazer um spoiler rapidinho antes de falar do conteúdo que eu trago, mas eu sou mega fã do programa acadêmico da Clique, eu já fiz esse programa, então, assim, apesar da gente ser meio concorrente em algumas frentes, principalmente nas ferramentas de analytics, deixar aqui, não posso deixar de falar que a Clique é super nesse assunto, então, assim, César, mais uma vez, cara, parabéns, eu sou super fã do programa de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Portela, vai me dando uns cascudos aí, cara, caso eu esteja passando muito do tempo, tá bom, cara? Com vontade, então. Vamos lá, gente. Eu preparei um material rápido aqui para a gente falar um pouquinho sobre cultura de dados e alfabetização, pegando carona nesse dia tão importante. Bom, eu sou executivo de contas de Data Analytics aqui na Google Cloud, eu atendo território Enterprise, esse assunto é super interessante para mim, super oportuno, e por mais que a gente venda tecnologia, eu também adoro vender esse tipo de conhecimento, e eu acho que faz todo sentido. O meu histórico, eu trabalho há menos de um ano aqui na Google, eu tenho um histórico de passar por algumas consultorias, trabalhei na Accenture por muitos anos, e antes de trabalhar na Accenture eu fui empreendedor. E curiosamente, quando eu fui empreendedor, eu tinha uma ferramenta 6 anos atrás, que pegava dados de CRM, né, uma ferramenta de vendas, e fazia análise preditiva, então criava cenários de vendas, enriquecendo dados e tudo mais. Uma ferramenta bem bacana, mas eu costumava, eu voltava para casa, quando eu ia vender e oferecer aquela ferramenta, eu voltava para casa rebaixado a BI. Sem, obviamente, desmerecer BI, mas eu estava vendendo uma ferramenta de analytics, as pessoas estavam entendendo que era uma ferramenta
de BI, ou seja, estava tendo uma visão um pouco diferente do que eu estava querendo vender. E isso era um problemão para mim, né? Porque eu queria vender o futuro e eu estava, no fundo, vendendo o passado. Então, isso me fez refletir bastante, entender que a cultura de dados, a cultura de analytics é uma cultura que ainda as empresas, pelos próprios dados que os colegas trouxeram aí, são informações que a gente precisa avançar muito ainda. Eu gosto de iniciar essa conversa aqui trazendo uma experiência que eu tenho. Como vocês podem ver, eu tenho bastante tempo nessa área de TI, minha barba branca já diz bastante coisa, e uma das... Eu já tive várias profissões, digamos assim, né? Eu fui programador, fui consultor, fui analista, fui gerente de projeto, fui um monte de coisa. E uma das várias vezes que meu pai perguntou o que eu fazia da vida, a última delas eu falei assim, pai, eu trabalho com dados, analytics. Ele falou, cara, o que é isso? Caramba, foi um desafio enorme eu explicar para ele o que eu fazia. Ele falou, caramba, pai, filho, eu já fiz isso em 1985, eu fazia esse negócio. Bom, a história meu pai tinha uma loja de móveis em 1980 e 90 e bolinhas, e ele vendia esses móveis através de uma vitrine, como vocês podem, obviamente, uma imagem ilustrativa, que não é a loja dele, mas ele posicionava os móveis de acordo com a pegada das mãos que as pessoas iam colocando colocando no vidro, né? Então, elas colocavam a mão no vidro, né, para enxergar melhor, e aí meu pai ia posicionando os móveis conforme as marcas das mãos que as pessoas deixavam na vitrine. Então, isso era analytics. Ele tinha os dados, que era a marca das mãos no vidro, e aí ele tomava as melhores decisões, como também o César e o Henrique comentaram aqui. Então, eu sempre trago esse assunto, porque eu acho super, super bacana essa historinha. O ponto é que, trazendo para o mundo hoje atual de dados, ou de como que a gente vê o mundo de analytics, quando eu estava especificamente também na casa anterior, a gente fez uma pesquisa num evento chamado CDO IQ, junto com a MIT lá nos Estados Unidos, e quais eram os maiores desafios que o CDO enfrentava ao fornecer uma visão de dados da organização. Note que os dois primeiros justamente têm relação direta com pessoas, né? A parte de conflitos culturais, falta de cultura de dado, falta de talento. Hoje talvez uma pergunta que mais eu faça para os executivos dos meus clientes qual é o impacto de uma pessoa hoje dentro da organização, ela sair um cientista, um engenheiro de dados? O impacto é enorme. Então, assim, a cultura de dados passa por reinventar praticamente tudo, reinventar a sua organização, que ela pode perder para uma organização que está muito mais atualizada nesse sentido. E o que a gente viu também nessa pesquisa, e até joga um pouco contra a gente aqui, a gente chama-se Google Cloud como fornecedor de tecnologia, é que o que menos importa aqui, está lá quase no final, são as ferramentas de tecnologia. Ou seja, existe um investimento absurdo com relação à tecnologia hoje, né? Existe um frenesi, digamos assim, de criar o data lake dentro dos clientes, mas existe pouco cuidado do ponto de vista de como que a gente vai tirar proveito desses massivos investimentos que as empresas estão fazendo. Existem algumas estatísticas já que mostram que todos os investimentos que a gente está fazendo em tecnologia, eles não estão tendo retorno, justamente porque a gente está esquecendo de uma parte muito importante, de que a tecnologia por si só ela não vai resolver nenhum problema. Acontece que sempre resolveu, né? Nas últimas décadas, vem resolvendo esses problemas, mas hoje a gente está se enfrentando hoje a gente está talvez vivendo e começando a viver, como diria, essa jornada de AI, eu diria que ela se ela fosse uma novela da Globo, a gente estaria no começo, nas apresentações dos atores ainda, né? Então, eu acho que
existe muita coisa para ser feita ainda, e esse assunto de ter uma cultura de dados é imprescindível aqui, tá bom? E isso, obviamente, vem de bastante tempo. Esse artigo da Forbes, ele traz, junto com inteligência emocional, conhecimento técnico, flexibilidade e a criatividade, ela faz parte dos sets skills que a gente precisa desenvolver dentro das empresas, tá bom? Bom, e aqui, gente, esse é um desenho mais do que conhecido por vocês, a parte de cultura organizacional, pessoas, tecnologias e processos. O ponto é o seguinte, que a gente toma a decisão hoje de forma muito cilada, né? Isso não é necessariamente um defeito. A nossa estrutura organizacional, ela vem de uma cultura bastante militar, então, assim, a gente vai se organizando da forma que a gente consegue, até para as empresas estarem crescendo e tudo mais, mas a gente não consegue tomar tanto decisões, e aquela cultura, ela acaba ficando uma coisa muito, quase que um projeto e não como um programa, né? E é por isso que a gente tende hoje a ter uma visão muito mais de transformar entre tecnologia e pessoas uma cultura, para que a cultura seja o centro dessa transformação, tá? E aqui a gente está falando de uma transformação brutal. Esse é um dado super simples e quem entrar no trends.google.com e perguntar e pesquisar sobre inteligência artificial, a gente está falando que esse assunto vai pegar bastante. Então, é muito importante que as pessoas e as empresas estejam bastante culturadas para isso, tá bom? E como é que, pelo menos na nossa visão de Google Cloud, hoje a gente tem ajudado, principalmente as empresas de enterprise, criando modelos organizacionais pautados junto com capacidade de obter valor ao negócio, como vocês podem ver aí, eu peguei esse slide de alguns modelos que a gente costuma trabalhar dentro dos clientes, tá? Onde pessoas e cultura é uma trilha extremamente importante, tanto quanto gerar valor para o negócio e construir uma plataforma tecnológica sólida para os nossos clientes, tá? E aqui a gente está falando de soft skills, tech skills, programas, como o próprio César falou, de Data Champions, Data Marketplace, deixar o dado cada vez mais disponível, iniciativas como Hackathon, esse tipo de coisa, e principalmente engajar bastante a liderança nesses assuntos aqui, tá bom? Então, César, acho que eu já cheguei no meu limite de tempo, né? Contei algumas historinhas off-topic aqui, mas acho que era isso que eu tinha para passar, tá? Aí, bom, perguntas acho que vai ser no final, né, Henrique? Então, isso. Super obrigado aí, cara, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, cara. Beleza, Christian. Terminamos no tempo aqui também, então obrigado, porque teve um minutinho ali que eu gastei. Confesso então, que eu não sou bom nisso não, cara, mas foi perfeito. Valeu. Foi no tempo aí, Christian. Tá bom? E adorei o exemplo, aquele da vitrine, e vou levar para a vida aí. Fantástico o exemplo. Obrigado, imagina. Dá os parabéns pro meu pai depois. Legal, vou dar assim pro seu Townsend. Legal. Então, gente, saindo então do Christian, nós falamos aí de duas visões aí de fabricantes de tecnologia para Data Analytics, né? E agora eu vou trazer aqui uma outra convidada que eu também conheci mais recentemente, e foi muito legal porque a gente acabou aí se aproximando pelo LinkedIn em relação a um dos nossos programas, né? E a Jaqueline já tinha trabalhado numa empresa onde a gente desenvolveu um programa e ela contou um pouco da história dela. Nós começamos pelo LinkedIn, marcamos uma conversa e eu fiquei super feliz de saber que a Jaqueline vem desenvolvendo um doutorado na área de alfabetização de dados, ligado ao tema, né? Então, eu queria aí chamar a Jaqueline, que além de ser consultora, também é doutoranda pela USP nesse tema, para falar um pouco para nós aí sobre o tema, Jaqueline. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Vou compartilhar a tela, vocês confirmem, por favor. Deu certo? Já vemos, Jaqueline.
Obrigada, boa tarde a todos, né, obrigada mais uma vez, Henrique, também parabéns pela iniciativa. É um prazer celebrar essa data no Brasil, já ouvi e participei de outros eventos fora do país, né, é uma evolução a gente está celebrando aqui também, e esse evento é fundamental, até para esse tema que eu vou falar hoje, né, que é a promoção da literacia de dados para impulsionar o uso de dados com valor, né, esse é o tema também da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, pela Escola Politécnica da USP, com a professora Solange. É curioso, né, porque eu adorei ouvir também as apresentações anteriores, tem aqui o desafio de ser pontual, e é muito, a gente está falando muito sobre a mesma coisa, né, aqui eu uso até o termo literacia, mas também já esclarecendo que literacia, alfabetização, letramento, eles são sinônimos nesse nosso contexto, né, na área acadêmica a gente ouve mais o termo literacia, na área de pesquisa de interação humano-computador, que agora fala-se muito sobre a área de interação humano-dados, mas vamos entender que a gente está falando exatamente da mesma coisa. Para quem não conhece muito bem, eu sou estatística, né, sou bacharel e mestre em estatística, estou agora fazendo meu doutorado na área de engenharia da computação. Hoje atuo, como o Henrique bem falou, como pesquisadora e consultora, mas depois de 20 anos também no mercado financeiro, do varejo, sempre em áreas de data e analytics, né, direcionando essa tomada de decisão em vários contextos de negócio. Acho que é muito comum isso, né? Uma coisa é a gente liderar para fazer ou fazer acontecer, outra coisa é a gente mobilizar uma organização para fazer isso, né? Não dá mais para isso ficar concentrado somente nas áreas de dados, e esse é o grande desafio, e acho que é a nossa paixão pelo tema de literacia de dados, né? Eu trouxe uma agenda, né, e aqui o meu contexto vai ser de uma visão mais da literatura, que foi a proposta, e lembrando também que a gente está falando de produção científica, mas também de o que a gente chama de grey literature, né, felizmente hoje a academia também olha muito para os cases práticos, para publicações feitas com menos rigor técnico, mas com muito conhecimento pelos profissionais da área, por consultorias, e a gente acaba misturando tudo isso hoje em dia, que é uma relação ganha-ganha, né, para todo mundo. Então, nesse contexto, vocês já falaram muito da importância da literacia de dados, eu gosto muito de falar que dado é vida, porque isso de que dado é o novo petróleo já está meio cansativo e antigo, né? Se a gente parar para pensar, tudo em nosso redor hoje, a gente pode traduzir em variáveis, e essas variáveis compõem o mundo, é estranho pensar, mas é uma realidade. E por isso que todo mundo está fortemente impactado. Aqui a gente está falando muito das organizações, mas qualquer ser humano que viva nessa era digital, né, crianças principalmente, a gente precisa se adaptar, precisa aprender a usar isso, até se proteger também, né, tem os dois lados. Então, a importância e o tema, porque estamos todos aqui, né, com essa audiência grande, é porque é uma necessidade para todos nós, lado pessoal e profissional. Né, e quando a gente fala se beneficiar, o que é? Resolver qualquer tipo de problema, tomar uma decisão do dia a dia, os nossos pais, né, os nossos filhos, nós no dia a dia, a gente fala às vezes, um planejamento financeiro diferenciado, otimização de uma estratégia, uma vantagem competitiva, a gente está tudo falando em como usar os dados, né, não só sobre dados, mas como usá-los. Então, esse contexto explica muito, e trazendo esse contexto em dados, também números já citados, né, não é uma novidade, mas o fato é que esse crescimento exponencial da geração de dados, ele é uma constante, né, nos últimos 10 anos a gente assistiu isso, mas o Instituto Estatista, por exemplo, diz que nos próximos 4 anos a gente ainda deve dobrar. Então, esse crescimento exponencial que a gente vê na geração de dados não é o mesmo da nossa cognição. A gente tem que aprender a lidar de uma forma eficiente e espalhada, né, cortando esses silos ou ligando eles, porque é aí que a gente consegue lidar com essa sobrecarga de dados que tem um potencial de geração de valor enorme, mas na prática ainda é uma dor, né. Quando a gente para olhar essa relevância, né, com pesquisas científicas e as buscas do Google Trends, como o Christian também acabou de citar, a gente viu nos últimos 10 anos um crescimento enorme, tanto nas publicações, né, na linha sólida, quanto nas buscas, por exemplo, pelo termo Big Data. Então, isso foi aquela febre, a gente assistiu altíssimos investimentos nas empresas em torno da tecnologia do tema, e isso ainda é alto, né, está num patamar bem alto. Quando a gente olha para o termo Data Literacy, vê muito mais recente. Né, a gente vem como uma reação, uma consequência desse investimento que ainda não trouxe todo o seu potencial. Né, as empresas precisam medir e retornar esse investimento, mas para a gente lidar com esse tsunami de dados, a gente começa a olhar para as pessoas. Isso é bom, porque a gente vê que não basta só a tecnologia, né? As estratégias, elas têm que ter foco também nas pessoas, para que a gente possa, é uma relação ganha-ganha de um compensar o outro, né? Então, tá um pouco tardio, tá, mas para a gente, né, que tem essa paixão, que trabalha com isso, é um ótimo momento para a gente promover essa importância e, de fato, fazer as empresas reconhecerem cada vez mais essa vantagem, né? Quando a gente fala do termo
de literacia de dados na área acadêmica, eu trouxe aqui nessa nuvem de palavras as palavras-chave que estão mais frequentemente associadas ao tema. A gente tem um destaque grande para a educação, que é tem uma enorme importância, é um pilar forte, mas não é somente sobre isso, né? Como vocês também falaram, a gente tem que olhar aqui para tomada de decisão, né? A gente fala muito de desenvolvimento profissional, essas habilidades que fogem de habilidades técnicas, né? Os soft skills, os famosos soft skills, isso tudo está muito relacionado. Então, a gente está falando sobre teoria e prática, né? Conceito e aplicações, educação e aprendizagem na prática. Aquela coisa da empresa vai contratar simplesmente um treinamento achando que vai dar o resultado, não vai. As pessoas, né, vão descansar no treinamento, é uma aprendizagem ativa que a gente precisa, que eu acho que é o que a gente está aqui repetindo, mas é o único caminho para a geração de valor, né? Essa tão sonhada, orientada, cultura orientada a dados, a insights que a gente fala, ela vem de uma combinação, né, esse desenvolvimento de competências com muita gestão de mudança, que envolve o comportamento das pessoas, gestão de conhecimento, inclusive, né? Então, acho que é isso que está todo mundo percebendo e casos de uso de sucesso, felizmente, vem aumentando. Eu coloquei aqui literacia de dados na prática, né, porque a gente está olhando muitos dados para literacia de dados, então, literacia de dados ao quadrado. Algumas outras pesquisas, que também outras já foram citadas, dizem a mesma coisa, né, a gente tem poucas pessoas que dominam o assunto e muitas pessoas que precisam de ajuda, né, 6 vezes 44%, quando a gente fala da cultura, 28% elas têm a capacidade de tomar decisões e até ajudar outros. Felizmente, esse número vem crescendo quando a gente olha para trás. Mas quando a gente olha para frente, né, é 1/4 da população. Então, a gente, é um pouco mais de 1/4, a gente tem um caminho longo pela frente e árduo de investimento. Porque por mais que as empresas digam que elas estão investindo ainda em dados, mesmo num cenário econômico crítico no nosso país, apenas 1,6% dizem que tem entre as top prioridades literacia de dados. Então, a gente ainda tem um trabalho árduo para mostrar isso. E onde esse tema aparece mais nas pesquisas? Eles aparecem mais nos obstáculos e desafios. Nos top desafios e nos top obstáculos, como vocês também, Christian, acabou de mostrar, sempre aparece cultura, sempre aparece competência, desenvolvimento de competência. Mas, na prática, isso é fundamental, então a gente tem que reverter isso. E algo curioso também que apareceu nessa pesquisa da Gartner desse ano é que já está comprovado que os líderes que investem mais em capacitação têm mais sucesso, entregam mais valor, né, e até maior retenção, mas ainda assim é uma dificuldade, né? E a dificuldade é por quê? Porque assim como o César citou os princípios, eu não vou nem repetir, porque é basicamente a mesma coisa que eu chamo aqui das competências de uma literacia de dados. É complexo. A gente não está falando só sobre conhecimento técnico ou de ciclo de vida de dados, né? Tem um contexto onde isso vai ser desenvolvido, muitos skills, a parte de comportamento, de mindset, de aprendizagem contínua, né, reaprender, aprender é necessário, e mais do que isso, né, que isso seja recursivo para estimular essa cadeia de valor de dados, né, aquela coisa, a gente sonha grande, mas começa pequeno, passinho por passinho, e um ótimo começo é fazer esses testes, como o Henrique comentou, da Ineps, que é super interessante também, já fiz, para a gente saber onde a gente está, e aquilo, quem tem um conhecimento técnico muito grande, com certeza tem a possibilidade de desenvolver mais a parte da comunicação, né, porque o valor em si, ele vem só quando a gente causa impacto, né? A gente age a partir dos dados. Então, todos nós temos algo para desenvolver, com certeza, né? Eu trouxe aqui um panorama bem geral da minha pesquisa, né? Eu estou no 4º ano do meu doutorado, espero finalizar o ano que vem. Né, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o processo, entender, porque a gente hoje também sofre de excesso de informação acadêmica, então é um desafio fazer revisões da literatura, definir escopo de uma pesquisa, é muito mais complicado do que parece, mas é nessa linha que eu tenho trabalhado e me coloco à disposição, se alguém quiser conversar mais a respeito também. Tá? E por fim, gente, eu acho que temos que comemorar, né, porque finalmente parece que a estratégia para a obtenção do valor a partir dos dados tem foco também nas pessoas, não somente na tecnologia, né? E é só isso que vai estimular essa cadeia de valor, a gente vai conseguir comprovar o valor, as entregas disso, e envolve muito mais do que capacitação. Também, né, muito treinamento, desenvolvimento de habilidades, mas gestão de mudança, colaboração, comunicação, para a gente conseguir, de fato, construir e fortalecer essa cultura de dados e insights. Coloquei aqui meu contato também, né, estou à disposição, caso queiram conversar, tirar dúvidas, até em relação ao tema na academia, e algumas referências também das pesquisas que eu citei aqui, tá bom? Dei uma acelerada, espero que eu não tenha passado muito do tempo. Já que continuando aí conforme os nossos últimos palestrantes, tu entregou exatamente no horário. Acho que esse aqui é um evento não só de literacia em dados, mas de alguma literacia em tempo também, né? Legal, pessoal, tô adorando aí.
Gente, adorei, já que adorei, né? Então, se a gente fizer aí um recall rápido, né? O Ripari lá trouxe uma coisa muito importante, que dominar os dados será tão importante quanto a alfabetização digital, né? A maioria de nós aqui passou por aquele tempo onde o diretor não usava, né? Ele pedia para a secretária mandar um e-mail porque ele não usava computador, né? Aquilo era coisa do pessoal de TI, né? Hoje, dados é um pouco assim ainda também. Dados é negócio lá do pessoal de Data e Analytics, né? E a pesquisa deixa muito clara que a maioria dos líderes percebe que no futuro isso todo mundo vai ter que dominar, né? Então, é de todas as áreas, né? Depois a gente teve o Townsend aí trazendo um exemplo na prática fantástico do senhor Townsend lá, né, do Analytics que ele fazia sobre a vitrine. E eu gostei muito aqui quando a Jaque, além de todo o arcabouço aí de conhecimento que ela traz e dizendo essa, né, integração que hoje existe entre a academia e esse conhecimento aí de mercado, né, mas quando ela diz que a alfabetização de dados não é só treinamento, né, porque é uma coisa que realmente tem que misturar conhecimento com prática, gerando retorno para o negócio. Isso é o que eu mais gostei aí de tudo. Teria muitas coisas para citar, mas eu adorei. E eu trouxe essas três coisas para fazer um fechamento, né? Então, aqui nós temos como a indústria e a academia, já que já fazendo uma ponte pela experiência dela, propõe isso para as empresas, e o nosso segundo bloco agora vem de três profissionais que ajudaram a implementar isso em diferentes empresas, né? Então, eu começo aqui com a Amanda Alves. A Amanda é mestranda em economia, ela trabalha no Sebrae do Mato Grosso, na área de inteligência de mercado, e ela está promovendo lá um programa de alfabetização de dados junto com a área de seres humanos do Sebrae do Mato Grosso. Então, com essa preocupação de que a inteligência não é uma coisa da área de inteligência do mercado, mas da empresa como um todo. Então, Amanda, contigo a palavra aí, por favor. Obrigada, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vou só compartilhar minha tela já para poupar um tempo. Aí só me avisa se você está enxergando, por gentileza. Prontinho. Deixa eu ver, Amanda ainda não está vindo. Chegou, Amanda. Bom, eu vou falar desse esqueminha aí que vocês já viram antes, né? Nessa apresentação um pouco mais à frente, mas eu já vou deixar aí na tela, porque ele tem muito a ver como a gente chegou no nosso programa de alfabetização, né? Como o Henrique bem disse, esse ano a gente está atuando com esse programa de alfabetização no Sebrae Mato Grosso, e o Sebrae, ele não é uma empresa que nasceu data-driven, né? Ele é uma empresa que está correndo atrás agora para tentar chegar e utilizar da melhor forma esses ativos de dados. E aí, foi assim que a gente chegou nesse programa, né? Só que eu queria trazer um pouco da experiência de como que foi para chegar no programa de alfabetização, né? Porque a gente percorreu um longo caminho, né? Eu estou há 3 anos no Sebrae e 2 anos desses foram como uma analista de dados que sempre trazia a seguinte premissa: poxa, mas a gente faz tanta solução de dados, a gente cria tanto painel, a gente cria tanto relatório, mas as pessoas não utilizam. Então, quantas vezes eu me peguei falando isso, a minha equipe se pegou falando isso, a nossa equipe de TI também falava muito isso, e aí eram criados e criados e criados painéis, criados relatórios, e as pessoas não utilizavam. E, ao mesmo tempo que também não utilizavam o que já tinha pronto, faziam inúmeras solicitações que não faziam muito sentido, né? Então, a gente tinha um arcabouço gigante de informação que não era utilizado. E aí eu trago um pouco dessa virada de mindset, né, desse posicionamento. A alfabetização de dados dentro do Sebrae Mato Grosso, ela só aconteceu depois que a gente mudou o posicionamento da área de dados. Então, muito antes de falar do engajamento da empresa como um todo, a área de dados precisa acreditar nisso, porque se a gente não tem as pessoas também como base do nosso processo, não vai acontecer, porque a gente vai continuar criando soluções, a gente vai continuar gerando informação e eles não vão se apropriar daquilo. E aí um outro ponto que eu também trago sobre a parte de alfabetização que foi crucial para dar certo, né, esse ano, é o engajamento da nossa alta gestão. No caso do Sebrae Mato Grosso, por exemplo, do Sebrae, né, do sistema, a gente tem níveis hierárquicos, a gente tem uma alta gestão, né? Algumas empresas elas não trabalham com alta gestão, outras trabalham, mas, enfim, lá a gente trabalha. E, enquanto alta gestão, eles precisam priorizar esse tema.
porque se não existe priorização do tema de dados, né, de toda a parte de, não só de infraestrutura tecnológica é importante, muito, trabalhar com os processos é importante também, mas enquanto eles não entendem que as pessoas da organização, elas precisam também estar engajadas, não vai dar certo. Isso foi um exemplo para a gente. Então, eu me lembro, acho que Henrique também vai se lembrar aí, de uma emoção muito grande e de um momento muito rico, que foi quando a gente deu o start no nosso programa de alfabetização lá no início do ano. Então, a gente tem um evento, né, que acontece todo ano, que participa 100% dos colaboradores, e então a gente startou o programa com uma palestra sobre dados para 100% dos colaboradores. Seja da área de TI, que entende o que a gente está falando, até uma área operacional que talvez nunca tinha pensado trabalhar a temática de dados. E foi incrível, porque a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma simples, que todo mundo entendesse, e aí a gente saiu de lá com a casa de 200 e poucas pessoas que trabalham no Sebrae, querendo 200 e poucas pessoas participarem do curso. Então, isso foi sensacional. Mas, assim, aí trazendo um pouco de como está a estrutura hoje do Sebrae Mato Grosso, né, até talvez para benchmarking, né, de quem está participando agora do evento. A gente trabalha com esses 3 pilares, né, a princípio começamos esse ano a trabalhar dessa forma, então a gente tem ali priorizado a parte de dados, a parte de processos e a parte de pessoas. E o que significa isso, né? Na parte de dados, a gente trabalha com a organização dos nossos ativos, e entender isso muito que foi falado aqui, né? O dado, ele é vida. Eu adorei essa frase, porque eu já estava cansada de dizer que o nosso dado é muito valioso e etc. Realmente, o nosso dado é vida. Hoje, para o Sebrae Mato Grosso, por exemplo, o nosso principal ativo de dados é o dado de atendimento. E aí eu parto já para o processo, né? Que é importante fazer as pessoas da instituição entenderem que o dado não é meu, o dado não é da Amanda. Né? Por muitas vezes eu passava no corredor, lá, a menina dona dos dados. Não, o dado não é da Amanda. O dado não é da TI, o dado é de todo mundo. É desde o atendente que faz o cadastro do nosso cliente lá na ponta, né? Até a área de TI que vai trabalhar com o processo de ETL. E também a parte de governança. Isso é uma coisa que está vindo forte aí em cadeia nacional do Sebrae, né? Acho que tem até alguns colegas dos demais Sebrais que estão participando aqui. A gente já tem uma política de governança nacional que vai ser disseminada para os demais estados, e eu acho que isso é uma virada de chave gigante para a gente, né? E também o pilar de pessoas, com a alfabetização de dados de pessoas, e tem sido excelente. Eu estou de férias agora, né? Retorno de férias sem ser nessa semana, na outra, e aí a gente já encerra o nosso programa com o nosso Datathon, que também é o primeiro, né? As pessoas nem entendem ainda muito bem o que é. E aí eu trouxe um pouco do resultado disso, né? Então eu saí de uma turma que tinha o score ali que o Henrique apresentou, né? O teste de maturidade analítica. Eu saí de uma turma que tinha 42% para uma turma de 85%. E não só aqui em números, né? Eu tenho uma turma que passa por mim nos corredores e fala, poxa, eu trabalho com ouvidoria e eu nem sabia que tinha um painel de ouvidoria, e agora eu consigo utilizar o painel. E além de conseguir utilizar o painel, eu consigo fazer as minhas próprias apresentações de resultados. Isso, para mim, já é a prova de que tem dado resultado, né? Bom, eu tentei reduzir aqui o máximo que eu pude, não sei se estourei ou se estou no tempo ainda, Henrique. Mas aí eu já trouxe aqui o meu contato, eu não vou conseguir estar com vocês até o final do evento, infelizmente, senão vou perder meu voo, mas eu deixo aqui o meu contato, a gente já tem disseminado um pouco dessas práticas do Sebrae Mato Grosso para outros Sebrais, mas também podemos fazer isso para outras empresas. Eu sou aqui discípula e levo a palavra da alfabetização de dados agora a partir desse ano, e não pretendo largar esse tema tão cedo. Quero continuar, porque assim, a melhoria contínua, né? Então, tanto para o Sebrae, aqui a gente precisa melhorar alguns pontos e trocar essas ideias, né? Trocar essas experiências é sempre importante. Eu acho que, como está ali, a gente tem um propósito dentro do Sebrae que é transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. E, para mim, o meu propósito lá dentro é como que eu posso fazer isso a partir dos dados. É isso. Legal, Amanda, que legal.
Eu fico até emocionado de ouvir, porque eu participei diretamente aí com a Amanda disso tudo, e eu sou testemunha do quanto a liderança do Sebrae esteve à frente desse processo, mostrando o quanto que é importante, porque lá na hora da pessoa decidir se ela vai para a aula ou vai cumprir outra demanda, é importante para ela lembrar do líder dizendo que aquilo é importante, que aquilo é foco, que aquilo faz diferença para a empresa. Então faz total diferença quando a gente tem uma liderança assim, né? Também sou testemunha desses depoimentos das pessoas dizendo: eu achava que isso não era para mim, eu achava que eu achava que isso era para programador. E quando as pessoas percebem que olhar dados para melhorar o seu dia a dia é uma coisa que sim, está ao alcance de todos, e falta às vezes poucas coisas para que as pessoas possam se apoderar disso, ou pelo menos conseguir conversar sobre isso. É emocionante de ver aí a mudança nas pessoas. Bom, quando eu falei de brilho nos olhos, eu acho que todos vocês estão acompanhando aqui, um atrás do outro, né? Todo mundo que começa a trabalhar com esse tema, todos aqui são apaixonados por isso. Obrigado, Amanda, entregou no tempo, sim, e agradecer também em dobro aqui a Amanda está saindo de férias hoje, já está de férias, na verdade, hoje era a viagem dela, então ela nem fica até o final do evento, como ela disse. Obrigado, Amanda. Se entrar aqui as perguntas, depois eu te transmito, eu respondo por ti, depois transmito, tá bom, Amanda? Obrigado aí por estar conosco. Obrigada, viu? Beleza. Gente, seguimos aqui então, né? A próxima pessoa que vai falar, não vai falar ao vivo. A Nancy, ela é uma publicitária e especialista em comunicação corporativa. Olha só, pessoal, estou falando uma publicitária especialista em comunicação corporativa que exerce a sua profissão dentro de uma área de dados, a área de dados do Banco Carrefour. Qual não foi a nossa felicidade de perceber lá dentro do Banco Carrefour uma especialista em comunicação dentro da área de dados, né? Então, entre os desafios da Amanda, dentro da área de comunicação, está promover a literacia de dados para toda a organização. Da Nancy Portela, Nancy. E quem que eu falei? Desculpa. Amanda. Desculpa, obrigado por corrigir. São duas gêniazinhas. É isso aí. Então, a Nancy, quando eu convidei ela para vir aqui falar para nós sobre o programa que está sendo feito dentro do Banco Carrefour, ela adorou, mas tinha um problema. Ela não poderia estar hoje, porque hoje é um feriado ponte dentro do banco, então ela não pode estar aqui falando em nome do banco nesse dia que ela não poderia estar lá no banco. Mas o que ela fez? Ela gravou um vídeo para nós, pessoal, então eu vou compartilhar aqui o vídeo que a Nancy gravou para nós, tá bom? Deixa eu só agora aqui compartilhar minha tela. Eu trabalho aqui no time de dados e analítica. Estamos vendo e ouvindo, sim, Portela. Obrigado, Cortes. Vou começar do início aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Vieira. Eu trabalho aqui no time de dados e analytics há pouco mais de 2 anos e dentro do time eu cuido da parte de cultura de dados. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito e a nossa experiência com o tema de alfabetização de dados. Vamos lá? Existem muitas pesquisas disponíveis que mostram que a baixa alfabetização de dados é uma das principais causas de insucesso das iniciativas de dados nas empresas. Quando pensamos em data-driven, além de todo investimento em tecnologia, em infraestrutura, em ferramentas, em revisão dos processos, estamos pensando também em como estimular e disseminar a cultura de dados pelo negócio para que os dados sejam utilizados por todos e por todas. Para isso, é necessário pensar em um programa robusto para desenvolver e aprimorar a capacidade analítica de todas as pessoas de nossos times, democratizando assim o conhecimento para potencializar as análises por todos os setores. Uma das consultorias mais renomadas do mundo, a McKinsey, ela estima que até 2025 os fluxos de trabalho inteligentes e interações perfeitas entre humanos e máquinas provavelmente serão padrão, e que a maioria dos funcionários usará os dados para otimizar quase todos os aspectos de seu trabalho. Então, este é um movimento que já está em curso. Esse futuro com dados, na verdade, já é a nossa realidade.
A empresa publicou no ano passado um relatório com 7 características que definirão essa nova empresa orientada a dados. A primeira delas é que os dados serão incorporados em cada decisão, interação e processo. Para que isso ocorra, é necessário alcançar todas as pessoas. É necessário estimular uma mudança comportamental e cultural muito grande. E aqui no Banco Carrefour, esse trabalho está dentro do nosso planejamento estratégico do Grupo Carrefour Brasil, onde temos no pilar de digitalização o tema de orientação a dados. Desenhamos 2 jornadas de desenvolvimento em dados, uma voltada para as pessoas de negócios e outra voltada para os perfis mais técnicos. Desenhamos um roadmap para cada um desses públicos, a partir de um levantamento prévio que fizemos, onde mapeamos o público para entender os seus interesses, dores e etc. Então, a nossa jornada dos dados é baseada em muita pesquisa, em muitas entrevistas e em um processo de criação de personas de dados por meio de um mapa de empatia. E dentro de cada jornada, mapeamos as habilidades necessárias para o desenvolvimento do público dentro da nossa estratégia de dados. Para o público de negócios, focamos em um programa de alfabetização de dados, onde junto da IMAPS desenvolvemos uma trilha para introduzir ao nosso público esse imenso universo de dados e analytics. Iniciamos em maio oficialmente o nosso primeiro programa da história do Banco Carrefour. Foram selecionadas 50 pessoas de diversas áreas, indicadas por suas lideranças, para aprofundarem os seus conhecimentos em dados em um piloto. Hoje já estamos escalando o programa e avançando para os próximos temas. Vale ressaltar aqui a importância e o engajamento dos nossos times internos do banco para viabilizar e também fomentar esse tema junto com a gente. E aí vale destaque para o time de inovação e de RH, que são as pessoas da Escola de Negócios, que são grandes parceiros em toda a nossa construção. Para o público técnico, estamos desenvolvendo os nossos times para aproveitarem cada vez mais o nosso conjunto de ferramentas de trabalho na nuvem. E aqui nessa trilha, os nossos parceiros têm sido a própria Google e também a Atra. O que temos observado e monitorado é que existe um grande tabu interno quanto ao tema dados. Num primeiro momento, principalmente o perfil de negócios, se assusta um pouquinho com o tema e vem para a jornada com muitas dúvidas e um certo medo. Esse medo é super normal, pois é algo novo que estamos propondo, então naturalmente que no primeiro momento as pessoas não se sintam confortáveis e confiantes, mas temos visto que é possível descomplicar o tema e falar uma linguagem cada vez mais próxima, mais simples e utilizar aí muitos exemplos próximos de sua realidade, para que de fato esse conhecimento ele seja repassado e que o usuário possa de fato sair da trilha impactado, gerando uma mudança positiva em seu comportamento e produção. Quando vemos os depoimentos dos participantes e os relatos de aplicação do conteúdo, temos a certeza de que estamos no caminho para o Data Driven. O nosso maior desafio é escalar cada piloto com qualidade e com foco total na linguagem e necessidades de nossas pessoas aqui do banco. E é sobre isso, não é um programa obrigatório, mas estamos propondo a oportunidade de melhorar a relação entre as pessoas, entre os processos e a tecnologia. E aí focando na construção de melhores soluções de dados para suportar as tomadas de decisão, focando nas pessoas. Primeiro, tenha uma estratégia de dados clara e bem definida. Não pense só em tecnologia, em ferramentas, que são super importantes, sim, mas vá além e pense nas pessoas. Foque em como estimular as pessoas a cuidarem e utilizarem os dados corporativos para extrair valor. Aqui vale ressaltar a importância de conhecer esse público interno. Então, o mapeamento das pessoas é muito importante. Ele pode te ajudar nesse desenho inicial da sua jornada de dados focada no ser humano. Falando agora no trabalho cultural, a gente sabe que é a longo prazo. Ele começa, mas não termina. Ele tem diferentes níveis de evolução, de maturidade, ok. Estamos falando em trazer todas as pessoas para dentro da mesma página e de nivelar conhecimento, de alfabetizar, de criar uma cultura de atuação descentralizada, de empoderar os times, de democratizar o uso dos dados e tudo mais.
E aqui vale a gente destacar que a melhor estratégia para promover a mudança de mentalidade não é por meio da argumentação. É a alta liderança e os demais gestores abraçando o tema de dados junto com os times técnicos, é a proatividade e o protagonismo do próprio funcionário em perceber e receber essa mudança para melhorar os seus processos e também como um ponto de oportunidade em sua própria carreira, no seu aprendizado. É trazer os times e as pessoas para perto do tema, construindo assim, juntos e juntas, os cases de sucesso, revisando juntos os processos, as regras e etc. Tudo isso a fim de criar um ambiente melhor também. São muitos os impactos, mas os principais são as ferramentas e tecnologias subutilizadas, o que só será aí um enorme custo, pois a gente sabe o quão caro é um ambiente de dados, seus conjuntos de ferramentas, a parte de infraestrutura, de manutenção e etc. Outro ponto é a dificuldade na comunicação e no diálogo entre a área técnica e o negócio, onde pode se gastar muito tempo, muita energia entre você tentar explicar o que você precisa e o técnico entender o que de fato você quer resolver, qual que é aquela solução, né? O que você está solicitando. Então, existe aí uma barreira que pode causar muito retrabalho, muito desgaste para os dois lados também. Do ponto de vista da empresa, a competitividade ela fica em risco, uma vez que cada vez mais vemos aí os concorrentes e o mercado inovando para entregar cada vez mais valor aos nossos clientes. E nessa era de jornadas super personalizadas. Então, se você fica para trás, pode ser perigoso para sua operação e sim, podendo impactar na sua receita. Quando pensamos em milhões de clientes como no banco, não dá para pensar nessas jornadas sem o uso de tecnologia, sem análise de dados. Precisamos fazer então nosso trabalho de forma cada vez mais inteligente. Ser data-driven é mais do que uma buzzword, é mais do que uma palavra bonita da moda. Então deve ser encarado como um objetivo comum de todos e de todas dentro da companhia. Então é do executivo lá na estratégia até quem está no nível operacional, executando. Ele deve fazer parte do dia a dia de todos. Não há um só setor de uma empresa ou de determinado mercado que não possa melhorar com a ajuda dos dados. Eles permitem enxergar detalhes profundos em processos, em comportamentos e o que mais gerar rastros de informação. E essa é a minha contribuição para a discussão e enriquecimento do tema aqui hoje, nesse evento brilhante organizado pela Henrique da IMAPS. Eu espero que vocês tenham gostado, eu me coloco à disposição caso vocês queiram trocar ideias, enfim, conversar em alguma outra oportunidade. Fica aqui o meu LinkedIn na tela, caso vocês queiram conversar. E mais uma vez, muito obrigada, Henrique e time da IMAPS, por toda a parceria e cocriação. Vamos mudar o mundo com dados e vamos fazer isso juntas e juntos. #GoData. Nancy, que não está presencialmente, não está presente conosco hoje, muito obrigado. Quando você olhar esse vídeo lá, fica o meu agradecimento aí. Adorei o vídeo que você mandou, né? E salientando ali, né, que a Nancy repete o medo que as pessoas das áreas de negócio têm quando se aproximam desse tema, né? Então, elas têm que ser recebidas com muito cuidado, com muito carinho, e a transmissão de conhecimento, ela não pode ser, vamos dizer assim, ofensiva, ela tem que ser aquela transmissão de conhecimento agregadora, que a gente leve exemplos reais, que as pessoas percebam no seu dia a dia, né? E outra coisa que ela traz bem importante ali também, como é que a gente vai treinar as pessoas se a gente não fizer um mapeamento primeiro? A gente corre o risco de estar levando coisa para quem já conhece e as pessoas achando um saco estarem naquele treinamento, como levar para algumas outras pessoas coisas que estão muito além do nível que elas estão prontas para ouvir. Então, para que a gente consiga realmente ser mais cirúrgico, entregar o conhecimento que as pessoas precisam, esse mapeamento do conhecimento anterior é fundamental.
Obrigado, Nancy. E agora, gente, então, passando aí para a Priscila, né? A Priscila é uma das vozes mais importantes quando a gente fala desse tema no Brasil, gente. Seja como professora na PUC de Minas Gerais, ou seja pela experiência que ela vem tendo em mais de uma organização pelas quais ela já passou e já trabalhou com o tema, na Unimed Belo Horizonte, na Hering, na Unidas, e agora ela é a Data Product Manager da Localiza. Então, eu queria chamar a Priscila aí para trazer aí o conhecimento dela para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Henrique. Boa tarde para todo mundo. Eu tenho um super desafio, né, gente? Porque depois de tantas apresentações super relevantes aí no tema, eu vou trazer um pouco mais, né, desse nosso mundo aí de alfabetização em dados. Vocês já veem minha tela? Conseguem ver minha tela? Desculpa, Priscila. Eu sei de ver vocês, gente. Não, tá, pode seguir. Então tá. Então, gente, eu estou aí há 20 anos, né, nesse mercado de tecnologia da informação atuando com dados. Sou hoje Data Product Manager da Localiza e professora da pós-graduação, né, do Núcleo de Tecnologias Digitais da PUC. Eu tenho esse título aqui, né, com muito orgulho, que é o Clique Luminary 50, 21, 22 e 23, que são pessoas escolhidas pela própria Clique e que levam muito essa questão do quanto a gente tomar uma decisão baseada em dados pode gerar um valor nunca antes visto, né, pela companhia. Então, é um grupo de 50 pessoas ao redor do mundo, onde a gente discute muito sobre, né, um dos temas é esse que a gente está discutindo. E ouvir vocês falar é uma coisa assim, eu estou aqui em êxtase, porque normalmente a gente é aquela pessoa que vem falar daquele tema que nem sempre todo mundo quer ouvir, né? Nós vamos mudar a forma como as pessoas trabalham, a gente vai trazer um negócio diferente que ninguém nunca ouviu falar e que, né, não faz muito parte do dia a dia. Então, realmente, assim, percebi, né, o quanto que levantar essa bandeira da alfabetização em dados é realmente importante, né, para esse contexto empresarial que a gente vive. Eu me apaixonei por esse tema em 2018, muito sentindo a dor na pele de ser uma pessoa responsável por analytics e que, né, a gente criava produtos, na minha visão, fantásticos, né, com uma engenharia de dados robusta, ali painéis de informação com todo um data storytelling ali, uma história sendo contada, né, por trás de cada uma daquelas informações, modelos de ciência de dados, né, começamos a trabalhar muito nessa questão da ciência de dados, e eu não via uma alta utilização desses produtos por parte do negócio. E aí começou a me dar aquela coceira, né, aquele negócio de tentar entender por que as pessoas não usam, por que as pessoas continuam usando aquele Excel, que demora dias para poder consolidar, que, né, faz um PROC-V ali, demora horas para trazer um resultado. Então, por que não utilizar, né, tudo isso que a gente estava implementando ali naquele momento? E aí eu tive a oportunidade, né, de passar aí pela implantação do programa de fluência em dados na Unimed BH, como mentora na Unimed Federação, na Hering, e também, né, a proposição do programa de ponta a ponta na Unidas, e agora com um super desafio de fato, né, trazer essa questão da alfabetização em dados para uma empresa do porte Localiza. Além disso, gente, aqui na direita tem um livro que eu gosto muito, que é da Angélica. Angélica é professora na Universidade de Amsterdã, é uma profissional de dados, também super apaixonada pelo tema. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em abril, e de lá para cá a gente troca WhatsApps quase que diários, né, tentando justamente trazer, né, essa clareza para dentro das empresas. E aí, de olho no meu tempo, que se deixar eu falo até 2050 desse negócio aqui, por que trabalhar a fluência de dados? Eu acho que muitos de vocês, né, já trouxeram esse contexto, né, por que é importante, e quem está aqui, né, nos assistindo também, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali que já percebe aonde a fluência de dados, né, pode ser importante,
mas essa questão da decisão baseada em feeling, ou apenas experiência do passado, ou com dados pouco confiáveis. O que que isso significa na prática? Né? Se eu não tenho entendimento completo de como calcular uma métrica, um indicador, de como fazer perguntas para os dados, de como contar uma história com os dados, de entender o que que um modelo de ciência de dados está me dizendo, a gente chega em processos empresariais de números que não batem, excessos de planilha, ausência de uma única fonte, né, de verdade ali da informação, correlação fraca entre dados e sistemas, argumentação sobre números divergentes, muito mais do que processos. Isso é uma coisa, gente, que eu percebo, assim, muito dentro das companhias, né, se eu levo o número 100 e o César leva 150, a reunião fica o tempo todo a gente discutindo, né, qual número está certo, é o 100 ou o 150? Que regra eu usei, que regra o César usou? Né, e as pessoas deveriam estar discutindo muito mais sobre o desempenho daquele processo, como melhorar, né, o dia a dia ali do processo na organização, como gerar valor de fato, né, então os dados, eles têm que contribuir aqui, né, muito a explosão da informação, eu adorei também o Dados é Vida, gente, né, muito mais do que petróleo e água, mas é uma questão assim, a gente realmente chegou num ponto em que a gente precisa trazer clareza para as pessoas de como trabalhar isso da melhor forma, porque senão todo mundo vai trabalhar da forma que acredita que é a melhor. Então, com isso, né, qual que é o impacto de não tratar esse tema? Então, do meu evento de negócio que está aqui em cima, até, né, o resultado da minha decisão e a captura dos elementos que me comprovam se aquela decisão foi boa ou ruim, a gente tem um tempo, né, que vai de capturar o dado, processar o dado, acessar a informação, tomar a decisão, colher, né, o resultado daquela decisão e analisar esses resultados. Então, imagina, se eu tomo uma decisão errada, se eu tomo uma decisão em cima de uma informação errada, como que eu posso tanto gerar um prejuízo financeiro, de reputação, né, em vários contextos ali dentro da empresa, mas também o tempo que eu levo para fazer isso. Né, se o evento acontece e eu levo semanas para poder capturar, processar, né, e disponibilizar aquela informação, como que eu posso, de fato, né, melhorar a minha tomada de decisão? Então, a gente sabe que a fluência de dados, ela é o que amarra tudo isso, né, eu tenho acesso à informação, eu tenho as ferramentas onde aquela informação é apresentada, mas, poxa, eu preciso de fato ter esse conhecimento de como fazer, né, como tomar aquela decisão, usando toda a metodologia e todas as técnicas aí que a gente vê, né, dentro dessas trilhas, de fluência. E aí, falando de iniciativas, acertos, desafios e recomendações, eu acho que eu não vou trazer nada, né, diferente aqui das pessoas que falaram aí de forma brilhante antes de mim, mas a nossa trilha, né, tem os 4 itens que eu acredito, Priscila, particularmente, né, que são os itens que trazem essa clareza para nós. Então, definir e priorizar ondas de letramento, né, eu trabalho numa empresa hoje que tem mais de 18 mil colaboradores, né, e a gente sabe que as pessoas, num nível mais complexo e mais, né, tomando decisões ali que podem mudar o rumo da história, e de forma mais operacional e mais simples no dia a dia, todo mundo tem uma informação para olhar para ela e entender, né, qual decisão eu vou tomar em cima daquilo ali. Então, não dá para treinar todo mundo ao mesmo tempo, né, a gente já percebeu aqui que é um projeto que acontece aí, leva um tempo. Outra coisa super importante é essa medida da proficiência analítica, da maturidade analítica dos colaboradores. Então, a gente tem um quiz de mapeamento, esse quiz é baseado no quiz lá do Data Literacy Project, categorização de personas e atribuição dentro das trilhas, né, que eu acho que o Henrique bem colocou agora no final, senão eu coloco um conteúdo muito complexo para quem ainda não alcançou aquele nível de maturidade, a pessoa desiste, né, porque ela não vai conseguir acompanhar, ou então muito simples para uma pessoa que já está mais avançada, ela perde o interesse e não vai querer fazer aquilo, e depois, né, a pessoa passa pelas trilhas e faz o cheque de efetividade, considerando que a gente tem uma parte que é muito teórica, mas também tem uma parte super prática, que é essa que também traz o brilho, né, no olhar de quem está fazendo. E o que que isso significa na prática, né, gente? O que que a gente espera conquistar depois, né, da implantação do programa? Primeiro é a estratégia de dados, que a Nancy falou, né, é fundamental, não adianta eu ter uma empresa que não sabe para onde dados vão,
né, e eu tentar colocar um programa de fluência ali. A gente sabe perguntar de forma certa, né, isso aqui eu poderia ficar aqui também horas, né, debatendo com vocês. Sabemos de onde os dados vêm, e ele não nasce na planilha, né, gente, isso é importante. As decisões são baseadas em dados, que também não adianta eu ter tudo isso e continuar tomando a minha decisão naquilo que eu acho, né, que é o adequado. Existe um aprendizado contínuo, né, não é implantar o programa e achar que tudo está resolvido, a gente tem um caminho a seguir, e principalmente, gente, a gente entende para cada problema aonde eu tenho a ferramenta certa para poder ajudar a atacar. Né, então, eu tenho o uso de BI, o uso de Analytics, Christian falou isso lá no começo, né, ciência de dados, a gente sabe tirar proveito, né, de cada uma dessas plataformas e o que elas podem nos ajudar. E os desafios, gente, eu fiquei aqui rindo comigo mesma, né, que todos eles, tudo que eu escrevi antes de conversar com vocês, né, está aqui muito bem representado. Cultura, né, o quanto que é difícil, mudança de prática, mais difícil ainda, adoção da força de trabalho, né, as pessoas realmente criam uma resistência, tempo para se capacitar, a gente não aprende uma coisa, né, de uma hora para outra, e a questão do custo, né, que também a gente precisa trazer isso de uma forma muito clara. Turma, é em formato de pitch, é um tema que eu amo, né, tô ali no LinkedIn falando o tempo todo, gravei inclusive um conteúdo que vocês podem acessar por meio desse QR Code aqui, falando um pouco mais aprofundado, né, em cada um desses temas, e fico super à disposição. Henrique, muito obrigada, você sabe que eu sou suspeita, porque eu acredito que isso aqui realmente muda, né, o curso da história das companhias, então, fico à disposição. Muito obrigada. Priscila, muito obrigado por tudo que tu nos trouxe aí. Como eu disse no início, né, é um monte de gente aqui que gosta do tema, adora. Muitos aqui no intervalo aí, na ponte do seu feriado aqui junto falando. Optamos por fazer um evento curto, pessoal, mas bem objetivo e para dar aquela vontade de quero mais. De tudo que a Priscila trouxe aí, né, eu acho que ela começou dizendo uma coisa que todo mundo aqui a gente tem pessoas que são profissionais de dados, tem pessoas das áreas de negócio interessadas pelo tema, né? Para quem é profissional de dados, já deve ter vivido algo que a Priscila falou aí, que eu costumo contar, que é mais ou menos o seguinte: a gente desenvolve algo que a gente acha que é super legal, e daí a gente encontra para quem a gente entregou aquilo no café e pergunta, e aí, tá usando? Né? Com um sonho de que a pessoa esteja usando aquilo que desenvolveu, que é super legal, e a pessoa olha para nós assim e diz assim, eu vou te ser bem sincero, tu me entregou uma Ferrari, mas eu não tô com tempo de usar aquilo ali, porque tá muito corrido. E daí a gente pensa, eu errei na entrega, né? Porque não pode ser, né? Talvez eu não tenha construído o que ele precisava mesmo, ou talvez a tal da alfabetização de dados está atrapalhando essa nossa comunicação aí, porque eu costumo dizer que tudo que a gente tiver investimento de hardware, de ferramenta, de nuvem, de desenvolvimento dentro de uma organização, é só custo, até que alguém lá no final tome uma decisão. Se alguém não tomar uma decisão em cima daquilo, gente, que é onde a gente tem o retorno do investimento, ficamos só no custo, infelizmente. Então, obrigado, Priscila. Adorei aquele gráfico, eu não conhecia ele ainda, em relação ao evento de negócios e a latência, até que a gente realmente consiga avaliar. Achei fantástico, adorei. E eu queria abrir, pessoal, a gente está no finalzinho do evento, ele está marcado para terminar às 15h30, mas eu fico um tempinho mais aqui, se alguém quiser encaminhar alguma pergunta aí para os nossos palestrantes. Eu sei que também os nossos palestrantes têm o seu tempo, se eles não puderem ficar e o que eu puder ajudar na resposta, mas fiquem à vontade aí para fazer seus comentários ou encaminhar algum tipo de pergunta aí, e senão a gente vai encaminhando para o encerramento. E eu aproveito aqui, vocês podem ir escrevendo ali qualquer pergunta. Eu aproveito aqui para dividir com os meus convidados, primeiro agradecê-los, mas também dividir um desafio aí. Quem sabe no ano que vem a gente faz um evento maior, com mais tempo, e quem sabe a gente caminha para a criação aí de uma comunidade de pessoas interessadas. Eu vou disparar uma pesquisa aqui depois do nosso evento,
perguntando para quem teve presente, viu, quem é que tem interesse só em conhecer mais do tema, ou eventualmente até se juntar a nós aí e ajudar a criar mais eventos ligados ao tema. Quem sabe a gente não chega até o dia que a gente cria um grande evento nacional aí, até presencial, trazendo todo mundo, né? Fica o desafio aqui para nós pensar juntos aí, para os próximos passos aí. Então, a Rafa já disse que adoraria uma comunidade. Natália, obrigado, Natália. Professor Antônio Massada, da URGS aí. Eu quero só dizer que o professor Antônio Massada e a Bibiana divulgaram aqui no nosso chat um artigo aí que eles escreveram ligado à importância da alfabetização de dados, tá? Então, a Bibiana botou ali mais em cima ali e fiquem à vontade. Quem que levantou a mão foi a... não, acho que alguém queria bater palma também, né? Beleza. Obrigado a todos os presentes e agradecer também aos palestrantes aí pelo tempo, né? Fantástico, todo mundo conseguiu cumprir certinho o tempo aí, o que hoje em dia é muito importante, né? Para a gente valorizar o tempo de quem está conosco aí. Gente, quem quiser falar pode abrir o microfone e falar, tá bom? Quem quiser botar pergunta ali. E para quem já tem um outro evento também, fica o nosso agradecimento a todos aqui pela presença no evento. Olá, boa tarde. Olá. Oi, Arthur, ouvindo sim. Pois, é porque eu gostaria de saber uma coisa, eu achei muito interessante tudo que falamos até aqui, claro, mas eu fiquei com uma, digamos assim, uma curiosidade. Se existe um paralelo, se é que existe um paralelo, entre o pensamento e metodologia científica com a alfabetização de dados. Porque, assim, enquanto se falava, eu via assim, paralelos enormes nesse pensar mais analítico, mais orientado a uma realidade concreta e buscar estabelecer nesse modelo padrões para tomada de decisão, enfim. Se existir esse tipo de paralelo mesmo com o pensamento científico, como que eu adequo necessariamente uma cultura orientada a dados, uma empresa orientada a dados, e junto desse pensamento analítico, para a construção e a sobrevivência dessa empresa? Porque isso me fez refletir numa coisa. Empresas que constroem esse perfil, como se falou por aqui, são as empresas que conseguem sobreviver, aparentemente. Pode até me corrigir se eu estiver errado. Porque uma coisa interessante que eu fiquei pensando também em cima disso tudo, é que há pouco tempo, até pouquíssimo tempo, eu vi uma preocupação enorme com a questão da TI como se fosse uma espécie de panaceia. Eu sou programador, no caso, e eu digo que existe uma espécie de síndrome que eu costumo brincar, que é chamada síndrome do programador, que é achar que ele pode resolver todos os problemas do mundo de programação, e como você vai observando as organizações, você vê que não é nem um pouco assim. Mas eu vejo cada vez mais esse paradigma, e a TI como salvadora vai perdendo espaço para outras áreas que contribuem muito mais a um pensamento mais crítico e analítico do que simplesmente ferramenteiro, se é que essa palavra existe. Mas, enfim, eu gostaria que vocês tecessem alguns comentários sobre isso. Obrigado. Arthur, eu posso começar aqui, mas e depois também, quem quiser falar. O que eu acredito, né? O paralelo em relação ao pensamento científico que me traz, eu nunca tinha me deparado com essa questão, mas achei ótima a reflexão, né? É que o pensamento científico nada mais é do que nós olharmos para o passado para ajudarmos a construir conhecimento para o futuro, né? Isso nas organizações é num ritmo muito mais acelerado, né? Então eu tenho que olhar para os dados o tempo todo para mim tomar decisões mais rápidas para o futuro, né? E o que eu vejo é que isso, se nós olharmos ali a partir do início dos anos 2000, o surgimento das empresas no Vale do Silício, que passam a surgir exatamente pela possibilidade de se usar dados. Vamos pensar o que é um Uber, né? O Uber nada mais é uma empresa que percebeu a existência dos dados e conseguir levar esses dados em tempo real para quem está tomando uma decisão, para que ele tome decisões e montou-se um modelo de negócio. O Airbnb não é muito diferente disso, a Amazon não é muito diferente disso, é um varejo montado em cima de dados. Então, quando a gente começa ali no ano 2000 a surgirem as empresas que são baseadas em dados, faz com que todas as empresas da economia tradicional e as organizações
tenham que repensar, né? Então, talvez a gente não precise de uma cultura de alfabetização de dados dentro do Uber, porque ela já nasceu assim, mas todas as outras empresas que fazem coisas fantásticas pela economia tradicional precisam se preocupar com isso para ter essa velocidade de olhar aí para o dado e tomar decisão, né? Mas eu acabei de tentar fazer isso paralelo agora, mas fica à vontade para ouvir outras reflexões sobre isso aí também. Acho que o Corsi quer falar, né, Corsi? Cara, eu tenho certeza que a Jaqueline vai ser muito mais esclarecedora do que eu, mas a primeira coisa que veio à minha mente é que, assim, o pensamento científico, ele pressupõe que você desenvolva o seu pensamento crítico, que você seja capaz de promover experimentos, construir experimentos, testar e validar. Parte disso são competências que a gente tenta desenvolver ao implementar um plano de alfabetização de dados. Muitas pessoas nunca tocam nestas competências ao longo do seu desenvolvimento pessoal. E é aí que a gente vê a maior lacuna, né, na prática, dentro das empresas, são pessoas que vêm de cadeiras que não têm matérias relacionadas à estatística, não têm construção científica diretamente associada nas suas cadeiras. Normalmente, estas são as pessoas que têm uma lacuna maior nos conhecimentos que a gente pretende desenvolver. Quando você já tem uma vertente acadêmica, já se exige, né, para o seu estudo, para a sua bolsa ser aprovada, para você entrar em alguma formação acadêmica, já se exige aí alguma articulação nessas competências, né? Eu vou deixar aqui para a Jaqueline complementar, que eu tenho certeza que a resposta dela vai ser muito mais assertiva do que a minha, mas, na minha opinião, eu acho que a gente vê isso bastante na prática, por exemplo, quando eu pego indústrias que são essencialmente humanas, por exemplo, tribunais de justiça, ministérios públicos, há uma lacuna muito maior no entendimento da natureza dos dados e nas possibilidades de uso dos dados, apesar deles trabalharem com informação o tempo todo, tá, gente? Não entendam mal. Eles têm várias outras competências para uso da informação, mas quando a gente fala de uso de dados, a gente vê uma lacuna maior, por exemplo, nessas indústrias que são proeminentemente mais de humanas, né? Com exceção de administração. Eu vou complementar, mas eu acho que é bem nessa linha, né? A pergunta também é interessante, porque acho que todas as agendas falam sobre isso, né? Tanto não é um pensamento analítico linear, que a gente tem aqui esse desafio de promover, né, de desenvolver, de mapear, de mostrar valor, isso tudo são desafios ainda em aberto, né? E acho que o que mais se assemelha, que também já tem estudos demonstrando, que foi citado na apresentação do César, que falou da perspectiva sistêmica, é muito mais um pensamento complexo, que usa uma linha, por ser um problema complexo, a gente usa muito mais um pensamento sistêmico do que o analítico. O que é um pensamento sistêmico? É um pensamento analítico em movimento. O melhor exemplo de um órgão complexo que explica bem o pensamento sistêmico é o corpo humano, né? A gente tem várias partes do corpo humano que propiciam tudo isso. A gente está vivendo numa era que é além do analítico, né? Ela é mais complexa e ela exige essa perspectiva sistêmica e que ela não tem uma receita. Lógico que o que a gente aqui faz, a minha pesquisa também tem esse objetivo, é facilitar, né? É impulsionar, é dar uma luz, mas o caminhar é de cada um, né? E esse caminhar de cada um exige muito esforço, dependendo da formação, aquela coisa de fugir das exatas porque eu detesto matemática, não existe mais. E aí é essa rejeição que a gente sente às vezes, né? Como a Priscila comentou, imagina 18 mil pessoas, com tanta gente, como que você vai agradar todos? Você não vai. Então você tem que tratar conforme as pessoas que a Nancy também comentou. Então acho que o evento responde essa pergunta, né? É um tema muito mais complexo do que parece, mas é necessário. Né, acho que é a única forma da gente continuar evoluindo na ciência, mas o pensamento analítico já mudou de nível, acho, hoje em dia, né, com tanta informação. Legal. Obrigado, Jaqueline. Então, meus queridos... Oi, Corsi. Só quero agradecer a todos os convidados e palestrantes. Portela, parabéns pela condução. Fico muito feliz de ter tido tempo de organizar isso, né, de última hora. Fico muito feliz, muito obrigado por todos vocês que participaram.
e contem sempre conosco para promover um tema que é tão caro, não só para as empresas, mas para toda a sociedade brasileira. Então, contem conosco aqui na IMEPS e na Data School para levar essa bandeira adiante aí. Muito obrigado pela participação de todos. Agora vou me ausentar para pegar meu voo também. Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? Legal. Obrigado, Corsi. Obrigado, César. Obrigado, Townsend. Obrigado, Jaque. Obrigado, Amanda, que não está mais conosco. Obrigado a Nancy, que não pôde estar conosco, mas mandou o vídeo. E obrigado, Priscila. Foi demais estar com vocês aqui. Fica o desafio para a gente fazer essa iniciativa e esse tema crescer. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Obrigada.